E aí, Rafa, Eu tô, como é que eu- você tá? tudo bem, já é a segunda vez que eu tento conectar pelo aparelho e Ah, não consigo. Aí ah, tento e não consigo. mas o importante Incrível. é que estamos aqui. Que bom, fico muito feliz em fazer essa live contigo. Acho que é um tema de extrema importância. Hoje eu vejo a necessidade disso, desses treinamentos voltados para a escuta, e nada melhor do que falar com um especialista dessa área. Já tem bastante tempo buscando conhecimento dentro, né, do âmbito organizacional, Uhum. e o convite foi feito justamente pela capacidade dentro desse assunto. Maravilha. Eu tenho percebido realmente, né, um interesse cada vez maior, né? Graças a Deus mesmo, porque realmente quanto mais eu me aprofundo nos estudos, mais eu percebo a importância, né, da escuta para o processo de comunicação. E na maioria das vezes, as empresas, os relacionamentos, de uma maneira geral, né, pessoal também, quando há desentendimentos, parte às vezes do processo de comunicação, né? E a comunicação, né, ela começa, na verdade, com a escuta. Então, quando a gente começa a desvendar os mistérios da escuta, a gente começa a perceber os benefícios que isso traz para a nossa vida pessoal e profissional. Então, cada vez mais, agora mesmo eu tenho, para agora, mês de agosto já, né, mais duas empresas, né, duas empresas grandes, uma multinacional, outra que também é uma rede grande de lojas, né, de material de construção, fazendo trabalhos voltados para escuta, né, para seus líderes, né, e aos poucos eles vão perceber que esse trabalho ele precisa se estender por toda a cadeia de colaboradores, porque lá na ponta, desde o segurança, né, passando ali pelo caixa, todos os profissionais realmente que lidam diretamente com o cliente, eles precisam estar atentos para poder perceber aquilo que o cliente necessita, para poder passar, né, de volta, se comunicar da melhor maneira possível. É um ciclo, né? Você não trabalha só a parte da liderança. Porque se a liderança tem o conhecimento e não consegue entender a necessidade de se colocar no lugar daquele que está ali, vamos dizer assim, na linha de frente, né? A recepção, o segurança, que muitas vezes é a pessoa que está lidando diretamente com o cliente. Isso, E é perfeito. É incrível, isso mesmo. porque quando eles não trabalham a base, a informação às vezes nem consegue chegar até eles. Verdade. Tem um livro que eu gosto muito, é um livro antigo, mas não tem problema nenhum, ele é extremamente atual, né, que chama A Hora da Verdade, do Ian Carlson. E ele mostra que, na verdade, a experiência maior que a gente tem com a marca, muitas vezes acontece com a pessoa do balcão. Quem é você já teve contato com o presidente da Latam? Quer dizer, a gente não vai com o diretor, então a gente tem o contato, né, e ele chama justamente da hora da verdade, é esse contato que a gente tem com a marca. E a gente muitas vezes tem esse contato, e quando você é bem atendido ou mal atendido, você fala que a marca não presta, ou que a marca te atendeu mal, independente do cargo, né, que a pessoa ocupa. Então é muito importante as empresas perceberem a importância de treinar não só, como você bem falou, né, a liderança, mas principalmente aquelas pessoas que vão estar em contato direto com o seu público. E a escuta realmente é um meio de você entender, né, melhor o outro, compreender, se colocar no lugar dele, ter empatia e a partir daí realmente oferecer o que há de melhor, né, aquilo que realmente a pessoa está querendo. E não às vezes aquilo que você quer empurrar, né, porque tem muito vendedor que quer, por exemplo, empurrar algo para a pessoa para ela comprar alguma coisa, né? Quando o melhor vendedor, às vezes, é até aquele que chega numa loja e fala, poxa, isso eu não tenho, ou isso daqui, cara, não, eu acho que para o que você está precisando não precisa nada tão caro, não. Tem uma loja aqui do lado que tem algo mais em conta para você. Essa pessoa não te vendeu, mas te conquistou, né? Ela te escutou, viu que você precisava e se doou para você. Então, isso acontece tanto nas relações comerciais quanto também nas relações pessoais.
Né? Uma boa comunicação começa com uma boa escuta. E isso, escutar hoje, infelizmente, as pessoas não querem. É difícil. Gera uma inquietude. As pessoas querem falar. O falar, muitas vezes, não é necessário. Porque quem ela é, o que ela traz, às vezes é muito maior, muito mais, agrega muito mais valor do que as palavras dela. E em alguns momentos o silêncio é a melhor forma de se expressar. E hoje no mercado você tem que ensinar isso, porque as pessoas não sabem isso ainda. É o nível de consciência que vai levar com que elas aprendam a usar a escuta. Isso, Rafa, você trouxe agora um elemento chave, nível de consciência. Porque se você... um problema, na verdade, ele só tem a possibilidade de ser resolvido se primeiro, antes de tudo, você identificar que existe um problema. Né? Porque, às vezes, a pessoa, por exemplo, fala alto demais. Né? E ela não tem a consciência que ela fala alto demais. E, digamos, aí você tem aquele amigo que às vezes não quer falar porque tem algum receio, termina não dizendo e tal. Aí por trás fala, né? Mas na hora não quer falar para a pessoa e a pessoa não tem essa consciência que ela fala alto demais. Então, somente a partir do momento que ela se percebe falando alto, é que a partir daí ela pode realmente trabalhar e modular, por exemplo, a altura da voz dela. Então, sem a consciência, realmente não há mudança. É o ponto de partida para tudo, é você realmente tomar consciência de algo que existe, né, que precisa ser melhorado, né, na sua vida. Que são pontos, né? São pontos pequenos. Às vezes, como você falou, muitas vezes as pessoas, por ser uma dificuldade, por ser um problema, as outras não têm a capacidade de sinalizar, porque não vou falar porque isso pode gerar um constrangimento, não vou falar porque é um colega de trabalho. Só que esses pontos vão gerar danos, às vezes, para aquele indivíduo, para a vida inteira. Verdade. Porque as pessoas, infelizmente, as pessoas não querem lidar com defeitos. Elas querem lidar com qualidades. Não vou nem chamar de defeito, com imperfeições. Elas querem lidar com pessoas semideuses. Então, se tem algo que incomoda, eu me afasto. Eu não quero ajudar aquela pessoa a se tornar um ser integral. Ajudar aquela pessoa a se transformar. Até mesmo por dificuldade, né? Como você falou. Dificuldade de fazer. Verdade, Rafa. Essa questão também passa do nosso nível de consciência, né? Da ampliação do nosso nível de consciência. O quanto a gente enxerga no outro além daquelas camadas, né? Além daqueles papéis, além daquelas digamos assim, daquele crachá, ou daquela posição social, ou daquele título, né? Porque muitas vezes as pessoas se definem pelos títulos, ou pelas posições sociais, ou pelo cargo que ocupa, ou, por exemplo, eu sou mãe, ou eu sou isso. Isso são papéis, na verdade, que a gente exerce. Todos nós exercemos diversos tipos de papéis. Só que, quem é você? Tem um exercício muito bom de consciência, de interiorização, que você e a pessoa cara a cara e você pergunta, quem é você? Aí a pessoa fala, eu sou Rafaela, quem é você? E aí você, é só isso, e você vai perguntando, quem é você? Quem é você? E aí você começa a dizer, eu sou uma profissional, eu sou uma psicóloga, daqui a pouco você começa a dizer, cara, é verdade, quem sou eu? E aí você começa a se questionar, né? Realmente aí, boa pergunta, quem sou eu? Né? Eu sou essa pessoa que dizem que eu sou a pessoa que eu penso que eu sou, né? Onde eu estou no meio disso? Porque você nem é a pessoa que dizem que você é, nem você é a pessoa que você pensa que é. Então, em algum lugar nesse meio do caminho, está você ali. Então, quanto você pensa sobre isso? E a escuta, vamos voltar para ela aqui, é importante também para a gente elevar o nosso nível de consciência sobre a gente mesmo. Porque a gente precisa aprender também a se escutar. Escutar, por exemplo, o nosso corpo. É uma coisa que eu aprendi ao longo desse caminho todo. Por exemplo, às vezes Vanessa dá risada, ela fala assim para mim, um exemplo.
Você quer ovo? Aí eu falo assim, não quero ovo não. Às vezes eu falo, você quer ovo? Eu quero, frite 3, 4. Eu falo, pô, você gosta de ovo ou não gosta de ovo? Eu falo, depende, eu escuto o meu organismo. Às vezes o meu organismo ele está precisando de determinadas substâncias, determinadas vitaminas, determinadas, né, que tem ali naquele alimento, ele está pedindo, ele está falando comigo, só que eu não escuto. Eu não escuto quando às vezes eu estou comendo e o seu organismo diz para você, chega, não come mais. E você continua comendo. E coisas do gênero, né? Então é importante a gente aprender a escutar, inclusive, o nosso corpo. Escutar nossos pensamentos para entender o que está povoando, né, a cabeça da gente. Porque o que vai sair da nossa boca em forma de palavras, de outras atitudes, né? Porque a linguagem é muito mais do que só a fala, né? É o corpo comunicando, são os olhares, a respiração, o tom de voz, tudo junto, né? A linguagem. Então, isso daí é fruto do que a gente pensa. Então, se eu começar a escutar quais os pensamentos que estão ocupando a minha cabeça, pode ser que eu consiga abrir espaço para pensamentos melhores e aí eu vou ter realmente como output aqui falas melhores. Mas começou a partir da escuta de mim mesmo, escuta dos meus pensamentos, né? Então é importante a gente ir aprendendo, praticando a arte da escuta e tudo começa com aquilo que você falou, com a consciência. Será que eu sei escutar? Essa é a primeira pergunta, né? Será que eu sei escutar? E se eu acho que eu sei escutar, em que nível eu sei escutar, né? E se ainda assim eu achar que eu sei escutar, será que eu não posso melhorar esse meu nível de escuta? E se eu já me acho muito bom, será que eu não posso chegar num nível de excelência? Né? E aí vai. Então, é reticente, é algo que você nunca termina, né? Aprendizado é assim, na verdade, a gente nunca termina de aprender. E isso é uma questão bem difícil, você conseguir perceber esses sinais. Porque você, em lugar nenhum da escola, você não aprende isso. Uhum. Você não aprende a se perceber, você não tem aula de comportamento. É verdade. Então, por você não ter aula de comportamento, você acha que a sua forma de ser é normal. É Então, se verdade. você fala, como você falou, o falar alto, se você fala alto, não significa dizer que você fala alto para quem. E aí que entra toda a questão do estudo, né? De você se perceber, você entender que ouvir não é escutar, porque você Isso. muitas vezes ouve e não faz sentido para você e você simplesmente deixa de lado. Aquilo Isso. não é vamos dizer assim, não faz parte de mim. Então, se não faz parte de mim, eu descarto. Só que a pessoa que usa a empatia, ela vai ouvir de uma forma diferente. Ela vai ouvir buscando escutar com o filtro que ela tem, mas ela vai escutar toda a informação, não somente aquilo que faz sentido. Isso é bacana, É você começar a perceber esse movimento, né? Da isso. consciência. Isso só tem a consciência quem realmente busca isso. Perfeito, Rafa. Porque o ouvir tem a ver com a nossa acuidade auditiva e a gente ouve tudo. O meu cachorro agora que está dormindo está respirando, eu estou ouvindo aqui carro passando aqui atrás na rua. Você vê que a gente consegue até. O Google acabou de achar que eu estava falando com ele e falou, não estou entendendo. Eu falei alguma palavra que ele achou que eu estava falando com ele. Então, isso tudo a gente ouve. E isso que eu fiz agora foi focando, né, minha audição em algo, já é escuta. Porque a gente ouve de tudo em todas as direções, até espacialmente falando, né, a gente até consegue identificar. Falei, o carro está passando ali, o cachorro está... mesmo sem olhar, você consegue, porque a gente, né, escuta de maneira espacial. Agora, quando algo lhe desperta o interesse, que é a mola mestra aí para a gente iniciar o processo de escuta, aí é como se você estivesse focando, né? Igual aquela coisa de foco mesmo da visão. A mesma coisa acontece com a audição, e aí você se coloca ali, você e aquilo que você realmente quer aprofundar, né? E escutar. E às vezes você faz isso bem rapidinho, né? Às vezes você faz isso, por exemplo, ouvir um barulho, um exemplo estranho. Então você dá aquela focada. Deixa eu ver esse barulho mesmo.
Ah, não, é tal coisa. E aí você tira o foco de novo e retorna, né? E aí, recentemente, eu até estou subindo mais vídeos, né, pro YouTube, trabalhando melhor no meu canal. Eu nem estou divulgando ainda, porque eu estou, primeiro, colocando mais vídeos para quando eu fizer uma divulgação mais pesada mesmo, tem muita coisa lá. Mas se você for lá, já tem umas coisas legais. E aí, recentemente, eu fiz um primeiro exercício, né, de escutoterapia, em que vocês podem até praticar em casa, hoje, agora, ou quando acabar a live, ou até durante, é bem legal também. Você está aqui na live, mas está praticando, que é o seguinte, é a contemplação auditiva. É você chegar, fechar os olhos, onde você estiver, em casa, eu não faça isso dirigindo, mas você em casa e tal, fecha os olhos e começa a perceber todos os sons que estão ao seu redor. Percebe, 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 e aí escolhe um deles para você se concentrar e contemplar. Então você vai pegar, é mais gostoso fazer isso na natureza, obviamente, mas você pode fazer com o barulho do ar-condicionado, né? Porque isso, na verdade, é um processo de meditação, de contemplação auditiva. Então você vai começar a mergulhar naquele som e perceber esse som. Ele é mais grave ou mais agudo, né? Ele está mais alto ou está mais baixo, né? Como é esse som? E você começa a mergulhar naquele som, mergulhar, mergulhar. E com isso, você entra em estado realmente de meditação, né? Simplesmente fazendo contemplação auditiva. E isso é legal também, porque começa a deixar a sua capacidade de distinguir som cada vez mais apurada, né? E isso vai ser muito útil para você, quando for usar isso com outra pessoa, você perceber nas entrelinhas, às vezes. Às vezes, uma variação no tom de voz da pessoa pode lhe dar uma informação preciosíssima se aquela pessoa está chateada, se aquela pessoa... Pelo menos assim, não é que você vai tomar isso como verdade, mas um caminho para você investigar e perguntar a ela, porque senão você está julgando. É bom, foi até bom surgir isso. Então é muito importante sempre aferir com a pessoa. Veio um tom de voz, o tom de voz está um pouco diferente, você sentiu, vibrou diferente, você pergunta, tá tudo bem? Porque senão você vai julgar e você vai achar que está bem ou não, e é você que vai determinar. Então é sempre importante ir lá e aferir com o outro. Tá tudo bem com você? E às vezes acontece, sabe o que, Rafa? Você falou do silêncio no instante. Olha só, você vira para a pessoa e pergunta assim, tá tudo bem? Tá? Me pergunta aí se tá tudo bem, Rafa. Tá tudo bem contigo, Pedro? Tá. Você reparou esse Tá silêncio? Você em reparou silêncio. quanto esse silêncio te disse, né? Quer dizer, te disse se você estava em processo de escuta. Porque se você estava ali ouvindo várias coisas ao mesmo tempo, você só vai ouvir a pessoa dizer tô. E é capaz de você, que bom que você tá e tal, e né, não está ali disponível a se conectar com aquela pessoa, a ajudar aquela pessoa, porque simplesmente passou batido, né? Porque você não estava ali conectado com ela. E é incrível como você, no momento que você para, a pessoa começa a perceber. Tipo, a percepção da pessoa é querer a resposta que já está na cabeça dela. Tipo, ela não espera que seja ao contrário. É incrível isso. Verdade, Rafa. É o que a gente chama de viés da confirmação. Então, assim, você tem dentro de si aqui que aquilo que está acontecendo é aquilo que está dentro da sua cabeça e você vai querer confirmar aquilo de qualquer jeito. Então, se você acha que a pessoa não está bem e aí você está bem, a pessoa fala tô, aí você fala, você está dizendo tô só para tal coisa, porque eu sei que, na verdade, você não está. E aí você não está realmente sendo empático. Então, se você já sabe, por que você está me perguntando? Né, assim? E aí pronto, e aí o bicho começa a pegar, né? Então, e aí o diálogo começa a ficar aquele diálogo realmente pesado, né? Ao invés de ficar aquela coisa leve, né? Mas o bem interessante disso que você trouxe é que, às vezes, é um detalhe. É um detalhe que faz
toda a diferença. Semana passada, eu acho que foi semana passada que eu acompanhei um dos seus stories e você ficou sem falar nada e pediu para a gente acompanhar, ouvindo o som dos passarinhos, das coisas que estavam ao nosso redor. Sim. E eu acompanhando realmente aquele silêncio. E eu acredito muito que essa forma diferenciada de lidar com o nosso eu, com o nosso ser integral, é que faz com que as coisas estejam em harmonia. Estejam todas, vamos dizer assim, empáticas. Porque quando você começa a se perceber dentro do processo, aí que entra a questão da escuta, você não vai mais atropelar o processo como era antes. Agora você vai dar o lugar da outra pessoa dizer, olha, eu estava ruim, mas agora eu estou melhor. Eu estou mudando. Verdade, Rafa. E é muito importante a gente perceber, e é isso que faz parte, esse trabalho que eu venho fazendo, da gente começar a perceber a importância de se colocar como protagonista também enquanto a pessoa que está escutando. Porque normalmente, se você... Vamos pegar essa cena aqui, essa audiência de hoje aqui. Você olha numa mesa de shopping, tem uma pessoa falando e uma pessoa ali ouvindo. Quem é o protagonista? Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? A pessoa que está ouvindo. Tá bom. Normalmente, a pessoa que está falando é o protagonista. Então, assim, por quê? Por que a gente não pode começar a perceber, como você trouxe, como protagonista também quem está escutando? Né? Você viu uma cena de novela, uma pessoa está falando, a câmera está nela, né? Toda a atenção está naquela pessoa que está falando. Então, a gente vive nessa sociedade em que... Meu som está repetindo. Você está com algum outro aparelho ligado, Rafa? Fora o que você está transmitindo? Não. Não? Porque estão dizendo que está tendo um som que está repetindo um pouquinho. Então, é bom a gente ficar ligado, né, nesse tipo de movimento para que a gente se perceba também como uma pessoa que pode ser protagonista quando você está escutando. Porque aí, quando você for falar, o que vai sair realmente da sua boca vai ser algo que tem a ver com aquilo que está acontecendo no momento. E não com algo que você já está pré-determinado, como você falou, já dentro da sua cabeça. Só para falar, você já está pronto para falar. Então, se você falou comigo, eu tenho que prestar atenção no que Rafaela me disse naquele momento. E a partir disso é que eu vou elaborar e lhe dar uma resposta para você, Rafaela. E para esse contexto que nós estamos vivendo aqui agora. E não já ter automático no meu cérebro, se alguém falar isso, eu respondo aquilo e você vai só no automático, né, respondendo, e às vezes você nem percebe. Essa questão que você trouxe do automático, eu acho que vem muito da infância. Acho que a sociedade foi sendo conduzida de uma forma de sempre ter algo para responder, sempre ter algo a dizer. E não usar, como a gente aprendeu agora, né, a PNL, usar uma resposta não mais automática, mas uma resposta baseada em um conhecimento, em todo um respaldo, vamos dizer assim, filosófico para responder. Você não precisa responder de qualquer jeito. Isso. Porque se você responder de qualquer jeito, você não vai ter a resposta que você talvez queira. Isso, perfeito. Nem a resposta que aquela pessoa merece. E nem a resposta que aquela pessoa... Porque quem não entende bem, não responde bem. Exatamente, né? Quando o Rubem Alves fala que a fala só é bonita quando ela nasce após um longo período de silêncio. Porque isso é até uma dica para vocês, né? Para vocês, poxa, como é que eu posso então escutar melhor? Então, uma das dicas ao invés de você responder imediatamente quando alguém fala com você, perceba
se você está dando tempos de silêncio entre o que foi dito e o que você está respondendo. Porque significa que você está dando um tempo para você elaborar e dar uma resposta específica para aquela pessoa. É isso mesmo. E isso é um trabalho, né? Não é feito também de qualquer... É como eu comento com os meus alunos. É um passo a passo, é rotina. Um hábito não se instala de um dia para a noite. Você tem que começar a parar para se perceber todas as vezes que você for falar, para que quando isso vem acontecer várias vezes, já seja automático. E aí você já vai sempre parar para pensar e se colocar sempre no lugar do outro, buscando sempre as melhores alternativas. É isso mesmo. É isso mesmo. A professora Ieda está dizendo que o pai dela falava que quem fala muito dá bom dia a cavalo. Isso me lembra uma história, né, de uma pessoa que mandou uma carta para outra, e isso é a mesma coisa de falar, né, essa analogia que eu vou falar aqui. Então ela mandou uma carta para a pessoa, e aí ela fez várias páginas, no final ela botou assim, PS, me desculpe, se eu tivesse tido tempo, teria escrito menos. Então, na verdade, quando a gente fala muito, significa que você não elaborou aquilo que você precisava falar, porque senão você seria preciso, você seria conciso, você seria na medida exata. Não você precisar falar, né, e às vezes não dizer nada. Muitas vezes acontece isso, né? Você fala tanto e no final você nem conseguiu estabelecer uma conexão com o outro. E às vezes você nem fala, às vezes você olha, às vezes você sorri, às vezes você acena com a cabeça e às vezes você comunica muito mais do que um caminhão de palavras que você poderia ter dito. Aí a outra disse assim, a razão física dos dois ouvidos, Dango está falando. 2 ouvidos e uma boca. Exatamente, Dango. É uma coisa que a gente já deveria desconfiar, né? Por que será que eu tenho 2 ouvidos e uma boca? Meu pai, Pedro, ele sempre se comunicou com a gente, comigo e com minha irmã, só em olhar. Ele olhava pra gente, a gente já sabia que ele não estava gostando, que era hora de voltar para casa. Era sempre assim. A gente já sabia. Ele não precisava falar nada. Só a presença dele já era suficiente. O nível de conexão, né, é tão grande que você pouco ou nada precisa falar, né? Porque aí já é aquilo que eu falei, já é o processo da linguagem. Na verdade, quando você fala, o que a gente fala, comunica 7% daquilo que chega para outra pessoa. Os outros 93% é tom de voz, respiração, como você fala e tudo isso somado. Porque, imagine, a pessoa chega em casa, aí o parceiro ou a parceira, enfim, vira para ela e fala assim, você me ama? Aí a pessoa faz assim, ó, amo. Quer dizer, o que ela falou? Amo. Ela falou amo. Então, o que ela disse representou 7%. No mínimo, ia tomar uma bordoada no pé do ouvido. Né? Porque bem tomada ali. Porque, na verdade, esse amo não queria dizer absolutamente nada. Né? Então, é muito importante a gente perceber, na hora da gente se comunicar, como é que está o nosso fisiológico também. Né? Se está alinhado aquilo que a gente está falando, daquilo que a gente está demonstrando com o corpo. Assim como escutando. Então, por exemplo, você fala assim, Pedro, tem uma coisa muito séria para falar com você. Fala aí para mim. Pedro, a nossa live está incrível. E acredito que vai mudar muito a forma de pensar das pessoas que estão nos assistindo. Percebe? Quer dizer, eu estou dizendo para você, pô, que legal, que massa, tô alegre. Agora, diga assim para mim, assim, ó, Pedro, eu tenho uma coisa séria para falar com você. Fala aí. Pedro, eu tenho uma coisa séria para falar com você. Percebe? O que acontece? Me afastei, me fechei, ou seja, eu já estou completamente dizendo para você que, cara, nem fale, né? Nem fale. Eu não quero escutar o que você tem a me dizer, né?
Então é muito importante a gente perceber também na comunicação se o nosso fisiológico ele está condizente com aquilo que a gente está falando. Porque tem gente até que você fala assim, e aí, você gostou disso? A pessoa fala, gostei. Dá um bug no nosso cérebro, né? Você fala, gostei. Aí você fala, né? O cérebro trava. Você fala, peraí, saiu gostei, mas o rosto dela falou assim, né? Então, você gostou do meu corte de cabelo? Gostei, achei lindo. Sabe? Eu fiz uma postagem recentemente falando em relação a isso. Porque nos relacionamentos, muitos casais, com pouco tempo, já trocam palavras de amor. Eu te amo, eu te adoro, você é a razão da minha vida. Mas, usando mais mesmo para esquecer tudo que teve antes. Porque não é isso que acontece. Porque a primeira dificuldade que tem, não lembra. Aí o post dizia o seguinte, que perguntar se já tinha almoçado, perguntar se estava tudo bem, levar um café na cama, fazer uma gentileza, isso era muito mais do que as palavras do eu te amo. Porque o eu te amo é muito pequeno para as ações. Então, às vezes a gente ouve, escuta, mas não faz muito sentido aquilo. Que o bacana é quando aquilo transforma. Quando aquilo realmente é a verdade, né? E dentro das empresas também isso acontece muito. Muitas vezes o funcionário muito empolgado com quem trabalha com meta, muito empolgado, aí bora. Mas num processo de liderança, a gente quer ouvir o bora, mas quando a gente chamar o gerente, a gente quer ver ele adotar lá o desconto, aí ele fazer alguma coisa diferente, para que o negócio realmente aconteça. Não ficar só, vamos fazer, bora, você é capaz. Isso não muda. O que muda, às vezes, você ouvir é algo que vai transformar, algo que vai realmente fazer sentido para outra pessoa que está do outro lado. Verdade, Rafa. A gente falou mais cedo um pouquinho que sem consciência não há mudança. Ponto. Agora, só com consciência também não há mudança. Porque a consciência apenas faz com que você pegue a luz, né, e coloque naquele canto que estava escuro, você ilumina. Né? Então a consciência faz com que você entre no quarto e fale, poxa, esse quarto está bagunçado. Isso é ter consciência. Agora, no outro dia você entra e fala, puxa, esse quarto está bagunçado. No terceiro... Então a consciência, ela lhe desperta, mas o que vai realmente fazer com que mude é a atitude. Né? É você realmente levantar, né, de onde você está e agir. Então, esse quarto está bagunçado. Vamos ajeitar. Vai lá e ajeita. Né? Então, só a consciência não garante a mudança. Mas ela é condição sine qua non, né? Sem a consciência não há mudança. Agora, só ela não garante mudança. É o primeiro passo, né, Pedro? Ter a consciência. Um beijo. Um beijo. É o primeiro passo, a consciência. Poxa, eu preciso de movimento. Aí eu sempre lembro, quando você fala em relação a isso, a questão de não ser só o importante, eu lembro do fato da pessoa que se joga no mar. Quem se joga no mar e não sabe nadar, ela morre afogada. Porque ela não tem nenhum tipo de habilidade. Agora, se ela sabe nadar, isso também não é o mais importante. Ela precisa saber nadar e precisa ter preparo físico. Porque senão, vai chegar um momento que ela sabe nadar, mas por ela não ter preparo físico, ela vai morrer afogada do mesmo jeito. Isso. Então, isso aí. A gente precisa ter as duas, ter habilidade, claro, e ter o primeiro passo. Porque só ter a vontade não resolve. Porque se você não se preparou, você vai passar vergonha. Você vai passar por situação difícil do mesmo jeito. Verdade. O mesmo que pergunta assim, como? O como? Beleza, eu sei como é que faz. Sim, você sabe como é que faz. E você se preparou? Eu só não me preparei. Eu sabia que era assim. Eu sabia o passo a passo. É isso aí. Às vezes você nunca fez, às vezes você... Sabe aquela coisa de você ouviu falar, ou ouviu em algum lugar, consegue até repetir, como se fosse, né, um papagaio também repete. Mas você não tem as habilidades, a competência
para realizar. Você, como você bem falou, você não se preparou, né? E aí me lembra das fases do aprendizado, né? Porque primeiro a gente é inconscientemente incompetente, ou seja, eu não sei que eu não sei. Eu não sei que eu não sei. Às vezes eu só vou saber que eu não sei algo se eu estiver dentro de uma situação que eu vá precisar de determinada habilidade e eu vejo, caramba, eu não sei isso, né? E aí, nesse ponto, é que entra o burro motivado. Ou seja, como eu não sei que eu não sei, o cara é bem... Eu faço, deixa comigo, né? E termina a pessoa fazendo besteira. Né? A pessoa diz assim, tem uma lâmpada para trocar, deixa que eu troco. Nunca trocou a lâmpada. Vai morrer o miserável, ainda dentro da sua casa, ainda vai lhe dar trabalho. Né? Então, assim, a gente precisa ter cuidado com isso. Então, a primeira fase é inconscientemente incompetente. Eu não sei que eu não sei. O segundo passo é quando vem a luz da consciência e você passa a ser consciente da sua incompetência. Ou seja, agora sim eu sei que eu não sei. Então, você pode trocar a minha lâmpada? Não, eu não sei trocar lâmpada. Certo? Agora, se você, olha só que legal, se você passa a ser conscientemente incompetente e não faz nada para mudar, você sentou ali na zona de conforto e vai ficar ali. Sempre que alguém lhe pedir aquilo, você vai dizer, não, isso aí eu não sei, isso aí eu não sei. E aí você sempre vai ficar ali se escondendo na sua ignorância, na sua incompetência. Então você precisa partir para o próximo passo, que é você sair da zona de conforto e começar a aprender. Eu não sei, mas eu estou começando a aprender. Aí você passa a ser conscientemente competente. Por que conscientemente competente? Sabe quando você está aprendendo a dirigir, que você fala, tenho que passar marcha, tenho que olhar para o espelho, você fica ligado em tudo, você fica ali, sabe, você está aprendendo a nadar, pô, tenho que bater um braço, respirar, botar a cabeça para trás, né? Cheio de pássaro na cabeça. Aí você faz tanto aquilo, repete tanto, que aquilo internaliza, né? Passa a fazer parte de você. E aí você passa a ser inconscientemente competente. Ou seja, você já não pensa, você entra no carro e dirige. Né? Você cai na água e nada. Você não fica mais, tenho que bater o braço, tenho que respirar. Então você vai, porque você teve a coragem de dar um passo para fora da sua zona de conforto. Viu que você não sabia algo e foi lá e aprendeu aquilo. E o último passo, né, que é o quinto passo, é a aprendizagem contínua. É quando você começa a conectar, é quando você começa a dar o seu toque. Por exemplo, a pessoa não sabia cozinhar. Aí você ensina a fazer uma coisa. Aí ele faz ali igualzinho como você ensinou. Faz. Até que ele começa, vou botar um ingrediente novo, vou misturar sabores. Então você já está num passo que você já faz de maneira tão natural que você já começa a, né, dar o seu toque e por aí vai. Bem consciente. Já começa a fazer inconsciente. Isso, você começa a fazer de maneira, né, como o Daniel Goleman fala da mente bottom-up e a mente top-down. A mente bottom-up, a mente de baixo para cima, é aquela mente que você faz as coisas pensando como fazer, gastando, né, energia. Aí chega uma hora que aquilo já entra no automático. Mas esse é o automático bom, porque tem um automático de você estar lá vivendo sua vida sem nem pensar no que você está fazendo, não é isso. Mas tem um lado que você automatizar funções dentro da sua vida é importantíssimo. Inclusive, a maior parte do que você faz é automático. Ou você fala assim, puxa, esqueci de pedir para o rim filtrar hoje. Poxa, né? Então a maioria das coisas que acontecem no seu organismo, 95%, é tudo automático. Então tem coisas, por exemplo, eu tenho uma prancha de equilíbrio, né? Então aí, eu já tenho uma manha tão bacana assim na prancha, que eu já consigo fazer coisas enquanto estou na prancha de equilíbrio. Então eu pego me equilibrar na prancha de equilíbrio, jogo ele já para o automático, enquanto eu vou fazer outra coisa. Então, por exemplo, eu posso, como eu faço às vezes eu faço algum exercício, né, físico, e eu faço ele em cima da prancha de equilíbrio. Você joga uma habilidade em segundo plano. Dirigir e ouvir música, né? Você já dirige de tal forma que você vai dirigindo ali na paralela e cantando a música. Ou seja, você está focando, está colocando ali em primeiro plano, tal, cantar a música, amarradão, tal. E o dirigir está ali no automático, né? Então isso é bem legal. Eu sempre... O Alfredo que entrou aí, o mestre Alfredo,
na minha especialização em liderança coach, eu usei o ciclo de aprendizagem. Eu falei lá no TCC, eu apresentei esse ciclo porque eu acho que é muito importante. Quando você vai ensinar a alguém, esse alguém tem que estar aberto, primeiramente, né, a aprender algo, mas se ele não se abrir a descobrir que ele não sabe, o processo já está errado, já está uma trave. Porque se a pessoa não se permite aprender, não se permite ser ensinado, né? Porque a depender da idade, a depender do nível de consciência, do nível de conhecimento, às vezes a pessoa acha que ela já sabe tudo. Então, tipo, eu dou treinamento para médicos e eles estudaram muito. Eles tiveram muitos anos tendo que se capacitar, especialização, e simplesmente eles não têm comportamento elaborado, porque eles não aprenderam a ter comportamento elaborado, eles aprenderam sobre as técnicas da medicina. Mas em relação a eles não são especialistas nisso. Perfeito. Por isso que eu falei no início da live, você, Pedro, que é especialista nessa área de ouvir, de escutar, a comunicação empática. Hoje se fala muito sobre a comunicação não violenta, porque são coisas que precisam estar agregadas a esse conhecimento técnico da profissão. Isso. Perfeito, Rafa. É isso aí. É isso aí. Independente de qual seja a sua profissão, é preciso você desenvolver suas soft skills, né? Essas habilidades, as competências socioemocionais, para que você realmente tenha um desempenho melhor em qualquer atividade que você exerça. Como você falou, pode ser médico, advogado, o que for. Eu estava até dizendo recentemente numa live, dizendo assim, cara, sem escuta, por exemplo, não existe advogado, não existe médico, não existe nenhuma profissão, se você parar para ver. Não existe relacionamento, não existe marido e mulher, não existe namorado, não existe nada. Porque o Rubem Alves também, né, que eu amo de paixão, assim, eu acho que Rubem Alves é um negócio assim que eu seria capaz de ficar consumindo os livros, os vídeos, as informações de Rubem Alves assim, em looping, assim, né, do tanto que eu amo. Mas ele fala a questão de que é na escuta que o amor nasce e é na não escuta que ele termina. Então, se você, né, se você parar para ver, quando começa a haver desavenças num casal, problemas numa empresa e qualquer coisa desse gênero, pode perceber que o nível de escuta está lá embaixo. Ou seja, você está querendo fazer prevalecer o seu ponto de vista. Você está defendendo o ponto de vista, você quer enfiar a goela abaixo do outro aquilo que você acha que é o correto, e você não está nem aí para o que vem de lá para cá. Então, é algo que teve desavença, o negócio está pegando, está tendo muita briga, muita discussão. Pode entrar com o elemento escuta, que você já vê que comunicação não violenta também, né, do Marshall Rosenberg, inclusive, é uma das bases, né, do processo escutatório, também a comunicação não violenta, né, que é o processo da gente observar, ao invés da gente julgar. É um passo importantíssimo, né? Ao invés de você... uma cena, né? Uma coisa do observar que o Marshall fala muito legal é assim, se você descrever uma cena, né, que puder ser assistida num filme mudo, você está observando. Agora, você chega para a pessoa e fala assim, o meu colaborador entrou na sala, levantou, né, abruptamente e saiu porque ele não gosta de mim. O porquê ele não gosta de mim, não tem como você identificar isso num filme mudo. Então é o quê? É um julgamento. Agora, dá para você identificar no filme mudo que ele levantou abruptamente e saiu. Então isso é uma observação do fato, né? Então quando a gente vai lá e infere algo, ou seja, diz assim, ele fez isso por causa disso é quando entra realmente as questões de julgamento. Ao invés de você ir lá realmente para você saber por que ele fez aquilo, pode ter sido o motivo mais esdrúxulo que você possa imaginar. De repente ele teve uma vontade enorme de ir no banheiro e ir lá e saiu correndo. E você está dizendo que é porque não pode você.
né? Ou seja, você inferiu algo. Você falou, não, ele fez isso porque ele não estava gostando de minha reunião e saiu correndo. E às vezes não tem absolutamente nada a ver. Então, isso faz parte da comunicação não violenta. A gente observar sem julgar. E hoje, Pedro, falando um pouquinho, a gente está falando de comunicação no todo, né? Uma das coisas que eu observo que o WhatsApp tem trazido, assim, muitas coisas que antigamente a gente não tinha essa ferramenta, né? O WhatsApp. E hoje as pessoas passam boa parte do tempo utilizando a confirmação da mensagem. Não sei se seu WhatsApp você desativou, mas a pessoa sabe quando foi que você leu, sabe se leu, sabe? Então, tipo, hoje você tem uma ferramenta que faz essa comunicação, porque mesmo que a pessoa não lhe responda, ela visualizou. Isso. E isso gera, às vezes, um desgaste na relação. Porque nem sempre quem visualizou, ela estava preparada para responder. Ou estava numa oportunidade para responder. Isso, porque, perfeito. Infelizmente, vivemos numa sociedade imediatista, em que o hoje, o agora, o imediato, ou seja, você é obrigado a ter uma resposta. Agora, para ilustrar... Pois não, pode terminar. Sei que você tinha terminado. E quando isso não acontece, gera uma frustração. Sim, gera. E aí eu queria que você raciocinasse comigo, ó. Quando você faz isso, diz assim, aquela pessoa não me respondeu, onde está o foco? Em você. É ego. Ou seja, você nem por um momento se perguntou por que será que aquela pessoa não me respondeu. Ou seja, pegando aqui esse holofote que você vive botando para você e virando um pouquinho ele na direção do outro. Né? Então, essa sociedade imediatista que você fala também é uma sociedade altamente egóica. É uma sociedade em que você quer as coisas para você, do seu jeito, no seu tempo. Tudo sou eu, meu, né? Ego. Hoje eu fiz uma postagem falando em relação a isso. Porque, assim, algumas pessoas vieram me questionar em relação ao autoconhecimento. Não, porque você sabe que o autoconhecimento veio da época dos iluministas e os iluministas são contra Deus, que eles colocam o homem no centro e que isso e que aquilo. Eu disse, isso é para quem? Será que vocês não percebem que vocês estão colocando um foco onde não existe o foco? Será que vocês não percebem que isso também é uma forma de ser colocado no centro? Porque você quer tanto que suas ideias, os seus princípios estejam no centro, que até a ideia do outro já é eliminada. Você não quer nem saber o que é, do que se trata. Não importa. Isso mesmo. Então, não tem nada a ver. Você não precisa conhecer nada, você precisa conhecer a Deus. Sim. Então quer dizer que você não precisa saber se você gosta de quente ou de frio? Você não precisa saber se você gosta de falar alto ou se você gosta de falar baixo? Porque para mim, autoconhecimento é você saber como você funciona. Agora, existe a ignorância. A própria palavra é autoconhecimento. Não é conhecimentos gerais, nem é conhecimento da medicina, nem é conhecimento de... É autoconhecimento. Então, assim, se eu quero agradar Rafaela, eu preciso fazer algo que Rafaela goste. Porque tem uma frase, às vezes a gente fica repetindo frases, né, e às vezes a gente não para pensar sobre ela, que diz assim, ó, nunca faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Isso é uma das frases mais egóicas que eu já vi na minha vida. Porque quer dizer, é você que define como você lida com o outro? Não. Nunca faça com o outro o que ele não gostaria que fizesse com ele. Não tem nada a ver com você, filho. Não é? Então, às vezes, a gente passa adiante umas frases, fica repetindo, até como se fosse uma coisa bonita. Não, nunca faça com o outro aquilo que você não gostaria que... Quer dizer, então, por exemplo, eu não gosto de beijo no pescoço, então eu nunca vou beijar o pescoço de ninguém. Sabe? E a gente não para, às vezes, para se questionar, né?
Então a gente precisa, se eu quero agradar o outro, eu preciso olhar para o outro, aprender sobre o outro, me debruçar sobre o outro e levar até o outro aquilo que realmente seja bacana para ele, né? Então, autoconhecimento é você se conhecer a ponto de você chegar para o outro e dizer para ele, cara, eu gosto disso, eu gosto daquilo. E às vezes não precisa ser verbalizado, a gente já falou sobre isso hoje, né? Deixar entender de mil formas, porque você se conhece, então sabe, né, como você pode dar dica ao outro para ele, ele ser mais legal com você. Isso daí é o autoconhecimento. Agora, a empatia é você justamente perceber o outro como ele é. E a partir dessa pessoa que você está vendo, você ajudar, agradar, fazer algo por ele. E não por você mesmo. Às vezes a pessoa diz assim, eu adoro ganhar presente. Aí fica dando presente, dando presente, dando presente, dando presente. Aí ele fala, pô, você nem reage aos presentes do jeito que deveria. Poxa, eu lhe dou tanto presente. Você fala, porra, obrigado, mas ganhar presente não é algo que o outro ama. E a pessoa fica pirada, porque ele encheu de presente e você não, né? Quando, na verdade, às vezes o outro gosta de um afago. E aí você não afaga ele, você fica dando presente. Ele ou ela, né? É só modo de falar mesmo. Isso é uma coisa bem interessante que você trouxe, Pedro. Porque você trouxe no lado humano mesmo, mas isso acontece dentro das empresas. Porque muitas vezes a pessoa que está ali num papel, vamos dizer assim, de líder, ele gostaria de ter o resultado. E às vezes o funcionário, ele acha que você não quer só o resultado. Você também quer acompanhar o processo. E às vezes a pessoa não está nem aí para ver o processo, ele quer ver o resultado. Aí entra a questão do Eneagrama, né, que é uma das ferramentas que eu utilizo. Tem gente que se preocupa muito com a chegada. Tem pessoas que querem curtir o processo, querem curtir o caminho. Então, na comunicação, na escuta, você também tem que entender como é que o outro funciona para você ser mais direto ou até mais burocrático. Isso, exatamente. Depender de como a pessoa seja, aí você vai agir da forma que melhor vai atender o outro. O outro, perfeito. Exatamente, é isso aí. E a escuta é um dos canais de input, né? Input, aprendizado. Né? Assim como a visão, assim como o tato, né? Os nossos sentidos são maneiras de você perceber o mundo, perceber o outro. Só que fala é output. Fala é você botar para fora. Então, quando você está falando, você não está aprendendo. Quando você está falando, você está apenas botando para fora aquilo que você já sabe. Aí, por exemplo, às vezes um amigo seu viajou para a Índia. Aí ele chega da viagem para a Índia e você começa a falar, e às vezes saiu e você mal ouviu sobre a Índia porque você ficou falando o tempo todo. Então, assim, é importante a gente aprender que quando a gente se cala, mas não é só calar a boca não, viu, gente? Porque às vezes você cala a boca, mas a mente está a 1000 por hora. Né? Então não é só silêncio, é quietude. É você se calar no sentido de você esvaziar a xícara mesmo, né? Liberar a mente para você poder escutar, para você aprender. Então, quando você vai progredindo nessa disciplina, que aliás a professora Ieda falou que deveria ser matéria nas escolas, estamos juntos, Pro. Eu estou nessa cruzada aí, né? Justamente porque se cada sala de aula a gente tivesse essa preocupação desde cedo, com a escuta, inteligência emocional e vários outros aspectos, né? A gente teriam pessoas que pensam mais. Em outro momento, a gente pode até falar sobre as questões de aprendizado mesmo, Rafa, porque para a gente aprender hoje, por exemplo, tem o Google. Então, o Google é como se fosse uma mente terceirizada, uma memória ali terceirizada. Então, o que eu preciso, na verdade? Eu preciso aprender a pensar, aprender a sentir, né? Aprender a juntar peças, porque que ano o Bahia ganhou o tetracampeonato? Pô, no Google, olha, eu não preciso ter essas informações decoradas como a gente ia na aula de história, que as perguntas eram em que ano foi proclamada a República, em qual dia, qual data, qual era o fuso horário, né, qual era o meridiano, e você tem que decorar aquele negócio todo. Não precisa disso, né? O que a gente precisa, na verdade, é aprender a pensar, né? Aprender a sentir, aprender a se relacionar, e isso realmente faz uma grande diferença nas relações
pessoais e profissionais. Rafa, por incrível que pareça, né, são 10h01, ou seja, a gente, como foi lá, voltou, então eu acho que deve ter começado mais ou menos umas 9h05, então a gente está assim na nossa reta final, né? Então eu primeiro queria agradecer o convite, a gente fez juntos lá a PNL lá com o Pelecata e foi muito legal, a gente sabe o quanto a gente é dedicado a aprender, eu sei o quanto você é uma pessoa dedicada, uma pessoa que tem muito conhecimento, então agradecer esse espaço aí que você trouxe para eu poder conversar aí com a sua audiência e pedir aí para a galera da minha audiência para seguir a Rafaela, que ela tem muito conteúdo, muita coisa boa aí para acrescentar. Ô, Pedrinho, eu que te agradeço por ter aceitado o meu convite. Eu tenho acompanhado o seu trabalho. Como eu te falei, já meditei contigo uma dessas manhãs. Acredito muito que, como a sua colega colocou, teria que ter uma matéria dessa escuta, né? Tanto a escuta quanto todas as outras ferramentas que a gente tem buscado. Ó, Vanessinha aí, sua esposa. Então, manda um coraçãozinho. Aí o que acontece? Hoje eu acredito muito nisso. Meu pai, que a gente minha precisa... mãe, tá todo mundo aí. Olha que beleza. É muito importante que a gente comece a pensar nisso e agregar, porque eu acho que você, Pedro, é um cara que busca isso, agrega valor. Então vamos agregar valor. Vamos fazer lives que venham agregar valor. Eu acredito nisso. Verdade. Também, Rafa. É fazer a diferença na vida das pessoas. Isso aí. E quando a gente faz isso aqui, né, a gente está pegando e dedicando o que a gente tem de mais precioso, que é nosso tempo de vida, né, para estar aqui transbordando, compartilhando. Mas uma das melhores coisas que eu descobri ao longo da minha caminhada foi que eu, na verdade, eu não era fim para o conhecimento, eu era apenas um meio. E isso, conhecimento deixou de ser, para mim, objetivo e passou a ser propósito. Porque propósito é quando realmente há transbordamento para o outro. Quando você faz, não para você, não para acumular, mas para transbordar, deixar chegar. Então, quando a gente para e pega 1 hora de nosso tempo, não é nem só 1 hora, a gente antes lê, conversa, troca ideia e tal. Então, quando a gente pega o nosso tempo e vem aqui e dedica a isso, é porque realmente é para a gente dar um pouquinho, né, de tanto que a gente recebe. Então, a gente ser seres abundantes, né, é muito importante. Porque esses dias, por incrível que pareça, eu vi um depoimento de Sérgio Malandro, né? A gente fala, Sérgio Malandro, a gente pensa assim, ele deu um depoimento lindíssimo, correu no WhatsApp, eu recebi, quando eu vi Sérgio Malandro, eu falei, não vou pré-julgar, vou clicar e ver, e foi a melhor coisa que eu fiz. Porque se eu tivesse pré-julgado, eu não teria visto, ele passou um depoimento maravilhoso, dizendo, de ficar falando de isolamento social, pandemia e tal. Cara, isolamento social, pandemia, dor, beijo, é você estar sem saúde, gente. Porque você está dentro da sua casa, por mais que isso incomode, mas a gente está dentro das nossas casas e a gente ainda faz parte de um grupo que pode estar dentro das nossas casas. Porque os motoristas de caminhão, os médicos e diversas outras profissões nem tiveram essa oportunidade que nós tivemos, né? Então, eu estou falando até como se tivesse acabado, a gente ainda está ainda, né, nisso daí, mas então é importante a gente agradecer, gratidão, é só gratidão. Então eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que estiveram aqui hoje. Aí o pessoal está dizendo que viu o depoimento. Então eu queria agradecer a presença de vocês e o convite, Rafa. E aí vamos marcar uma próxima aí, que a galera fez igual o Jô Soares. Quando acabou aqui. 28 segundos restante. Estou muito feliz. Esse assunto, beijo, pessoal. É um assunto... Pessoal, o print, rápido. O print. Conseguiu, Rafa, tirar um print? Eu não consegui. Eu acho que foi.